Há um tempo atrás eu tinha dito a vocês que nós estudaríamos o livro de Gálatas, correto? E hoje nós vamos recorrê-lo aqui a uma leitura, né? Vamos fazer partes por partes, então isso aqui é uma série de estudos e eu pediria que você desse atenção a esse momento, né? O livro de Gálatas é um livro que ele não é ensinado nas igrejas, e é um livro pouco falado nas igrejas. E hoje hoje não, né? No decorrer desse estudo, nós vamos entender o porquê que esse livro ele é tão rejeitado pelo sistema religioso. Não vamos mais usar o termo igreja para aquilo que é santo, né? O sistema religioso. Então o sistema religioso repudia muitas coisas que estão escritas aqui nesse livro e você precisa saber disso. Vamos lá. Então o livro de Gálatas, né? Gálatas vem aí depois de 2 Coríntios, né? No Novo Testamento. Me perdoa essa pigarra, porque quando eu começo a falar, meu nariz começa a tapar e eu vou ficar fungando aqui. Então não se assuste. Vamos lá. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, a primeira parte do texto já começa já nos dando uma orientação de quem foi o mérito de Paulo ter se tornado apóstolo. Quem foi que consagrou Paulo? Quem foi que escolheu Paulo? Ele mesmo está dizendo, né? Não da parte de homens. Então, já começa a desmistificar essa ideia de que, para mim ser alguma coisa dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, alguém precisa me levantar, né? Mentira. Então, o sistema religioso já perde a base da estrutura dele. Para vocês entenderem o porquê o sistema religioso faz isso, é porque é o seguinte: se você tem um sistema religioso onde existe uma linha de pensamento, né, a visão, como as igrejas, como o sistema religioso costuma chamar, a visão da igreja. Então, fala assim, minha visão é essa. Então, esse líder, né, que é uma pirâmide assim, esse líder, ele tem uma visão sobre as escrituras e ele só vai erguer um líder que tem uma visão segundo a dele, né? Então, por que hoje eles fecharam o sistema religioso entre as consagrações, dizendo que para você ser alguma coisa, você precisa que alguém homem, te consagre. Então o texto já começa aqui, não da parte de homens e nem por homem algum. Então o início de Gálatas já mostra o porquê que esse livro é tão odiado dentro do sistema religioso. Tá? Então vamos para frente. A todos os irmãos que estão comigo e às igrejas da Galácia, ou seja, uma carta direcionada para uma certa igreja que estava numa região. Então Gálatas é por causa da região da Galácia, né, onde essas pessoas estavam. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Olha que interessante. O presente século mau não está falando do inferno, está falando nos anos que iriam vir, né, sobre o período da igreja, né? Então você que acha que depois que a igreja apareceu que tudo deveria ser mil maravilhas, não é assim, né? Ele diz que a partir dali o século já era chamado mau, ele diz o presente século mau, ou seja, aquele momento da igreja no início já era chamado de um tempo ruim, né? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, entenda bem, aqui ele já está dando uma direção de que Cristo nos livraria do sistema mundano, que é o presente século mau. Então aqui já dá uma direção de que aqueles que são de Deus não fazem parte do sistema do mundo, né? Então não tem como você ter uma vida no mundo, fazendo parte do sistema do mundo, se você é de Deus, ou que você tenha parte com Deus e também parte com o sistema do mundo. A gente tem que entender, meus irmãos, que a Bíblia ela é clara quanto a essas coisas. Ou você pertence ao mundo e ao seu sistema, e quando eu falo sistema, não estou falando de macumba, de fazer coisas ruins para os outros, de fazer maldade, não é isso. É o curso dessa vida. Talvez na sua mentalidade você tenha, vou fazer faculdade, vou ter uma boa família, vou ter uma boa casa, vou lutar para conquistar. Tudo isso pertence ao mundo, são segmentos do mundo. E as Escrituras, ela te chama para abandonar tudo isso e seguir a Jesus. Lembre-se dos discípulos de Cristo, eles estavam pescando, eles estavam trabalhando, quando Jesus disse, vem e segue-me, e eles jogaram o que tinha fora e foram atrás de Jesus. Eles não estavam num prostíbulo, eles não estavam vendendo droga, eles estavam seguindo o curso deste mundo, desta vida. Então nós somos chamados a seguir o cristianismo. Deixa eu ligar o ventilador aqui, peraí que eu já volto. Então,
nós devemos entender que as Escrituras, ela é uma porta pela qual, quando você entra, não faz mais parte desse mundo ou das coisas que são pertencentes a este mundo. Por isso que eu tenho dificuldade de acreditar que o sistema religioso de hoje é Deus, é Cristo, porque o sistema religioso de hoje parece que te introduz ainda mais nesse plano, né? Fazendo com que você vá até a igreja para buscar coisas que são pertencentes a esse plano. Por isso que eu não creio mais nessas denominações aí que se denominam, aliás, igrejas, né? Admira-me muito que tão depressa já tenhas passado daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então olha só, o que está acontecendo com a igreja da Galácia? Eles passaram do evangelho da graça, que é o perdão dos pecados através do sacrifício, através de algo gratuito, né, que é a entrada no céu gratuitamente, para um outro evangelho. Então entenda bem, as Escrituras não estão dizendo que eles se desviaram. As Escrituras estão dizendo aqui que eles passaram para um outro evangelho, uma outra maneira, um outro método, né? E aí você começa a pensar como é lá na sua igreja, tá bom? O qual não é outro evangelho, ou seja, presta atenção, ele está dizendo que não é uma nova religião, mas há alguns que vos inquietam querendo perverter o evangelho de Cristo. Então olha que interessante que ele está dizendo, não é uma outra religião, vocês não passaram da religião verdadeira para uma outra religião, é a mesma religião pervertendo a verdade. O que é perverter? É mudar aquilo que é o certo, falsificar. A palavra perverter pode ser colocada nessa frase aqui como falsificando. Eles estavam então dizendo o verdadeiro evangelho, que é Cristo, mas falsificando a graça. É isso que Paulo está dizendo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Ou seja, olha que interessante, eu sou muito criticado às vezes porque as pessoas acham que eu pego pesado com o sistema religioso, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos amaldiçoar aqueles que persuadem a verdade, aqueles que transformam a graça na lei, aqueles que estão encobertamente dizendo outro evangelho. Então a Bíblia diz que o crente, aquele que entendeu o que é graça, deve amaldiçoar o falso evangelho. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou seja, Paulo está tentando enganar a Deus ou a homens, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante, ele já coloca aqui uma percepção para você mesmo. Se a pregação que sai da sua boca, ou aquilo que você ensina, ou aquilo que você aprende, agrada aos homens, já não é o evangelho de Cristo, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Olha só, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então é óbvio que o texto está sendo direto, ele está sendo claro, dizendo, olha, se o que eu falo, se o que eu ensino está ainda agradando a homens, eu não sou servo de Cristo, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, se o evangelho que você diz está agradando o sistema do mundo, se o evangelho que você diz está trazendo a maioria, aquela grande quantidade de gente para você, para a aceitação de quem você é, você não está pregando o evangelho de Cristo. E o que nós vemos hoje, aí nas igrejas, fulano de tal vai lá, aluga um salão, e ele diz que foi Deus que mandou. Aí ele vai lá e pega aquela oportunidade que ele tem ali de pregar o evangelho, e ele começa a falar, não, porque eu vejo aqui Deus te dando a chave. Ah, porque eu vejo aqui Deus está te dando uma caneta, você vai assinar um papel. Ah, porque eu vejo aqui a bênção, sempre, né? O que você está fazendo ali? Agradando a homens, né? Se aqui em Gálatas, Paulo já está, vamos dizer assim, irado com a situação, você imagina se ele estivesse aqui nos dias de hoje, o que ele não ia dizer, né? Aí diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, ou seja, o evangelho não é para trazer coisas físicas. Entenda bem que quando o texto está falando segundo aos homens, ele está falando de coisas físicas, porque o que o homem deseja? O que o homem natural deseja? É tudo que é físico, tipo comprar um carro, casa, família, tudo que você busca através do teu trabalho físico, você alcança na carne, né? Os prazeres da carne. Quando está falando homem, está dizendo prazeres da carne. Então o evangelho não é para isso, pelo contrário, o evangelho é para trazer uma separação entre carne e espírito. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que tudo aquilo que foi dito ao coração dele, tudo aquilo que ele ensina, toda a espiritualidade de Paulo não foi passado por homem algum.
Ou seja, vamos acabar agora com essa mistificação de cobertura espiritual, de pastores autoritários sobre a tua vida. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele não recebeu o ensinamento que ele tem, a doutrina que ele tem, de homem algum. Ele está dizendo que ele recebeu de Jesus Cristo. E se Paulo recebeu e era tão pecador quanto eu e você, qual é a diferença que há sobre a tua vida, a vida de Paulo? Nenhuma, meu irmão. Nós recebemos de Cristo tudo o que temos que ter. Olha o que ele diz. Esse evangelho que ele anuncia, no 11 ele está dizendo, não recebi de homem algum, nem o aprendi. Ou seja, ele não sentou nos pés de alguém para aprender o evangelho. Cristo mesmo o revelou em seu coração. Então entenda bem, quando você senta no teu quarto, vai ler as escrituras e você ora ao Senhor, quando você tem ali a sua comunhão com Deus, aquele momento, isso traz para você o aprendizado do Senhor, não sendo necessário que algum homem te ensine coisa alguma. Então isso, olha que forte que é isso. Isso já desmistifica o sistema religioso, dizendo que não só o sistema religioso pode ensinar, só quem é líder ou autoridade espiritual que pode te mostrar alguma coisa. Mentira! Os líderes não querem que você saiba disso, porque se você souber, você acaba com o dízimo, você acaba com o sistema religioso. O sistema religioso se desfaz. Qual que seria então o papel de um pastor, de um líder, de um mestre? Como a Bíblia fala que existem essas pessoas? São literalmente de trazer pessoas do mundo até Jesus. Uma vez colocado essa pessoa entre o mundo até Jesus, acabou. A obra é feita pelo Espírito Santo. Vamos lá, o eunuco e Filipe, exemplo. Vocês que conhecem a Bíblia sabem do que eu estou falando. Quem não conhece, entra no Google aí e pesquisa. O eunuco e Filipe. O eunuco, ele era servo de uma rainha lá, do lugar lá. Ele era um eunuco, não importa de onde ele era. O importante é que ele era um homem que estava a caminho de um lugar, que também não se fala onde é. Ele estava numa charrete. E Filipe, ele é visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz, olha, vai até tal lugar, lá vai ter um homem que você vai falar de Jesus para ele. Filipe sai de onde está e vai até o eunuco. Chegando lá, o eunuco está lendo o livro de Isaías. Filipe entra na charrete, explica para o eunuco o que está escrito ali, fala de Jesus. O eunuco pede para ser batizado porque agora ele sentiu a necessidade de se converter a Cristo. Ele sentiu a necessidade de ser salvo por Cristo. Ele sendo batizado, Filipe é transladado, ou seja, o Espírito Santo o tira dali e o eunuco segue o seu caminho. Qual foi a direção de Filipe para o eunuco? Que igreja foi que Filipe direcionou o eunuco? Meus irmãos, nós temos que ter confiança que quem faz a obra na vida da pessoa não é um pastor, não é qualquer outra coisa. O pastor, ele serviria para ser um exemplo de cristão na vida de um irmão, mas o único pastor que alimenta a ovelha é Cristo. Entenda bem, o pastor dá a vida pelas ovelhas, e ninguém deu a vida por você, ninguém dessa terra, a não ser Jesus Cristo. Então quando a Bíblia se refere a pastores, são irmãos como nós, de iguais, não há maior e menor diante de Deus, nós todos somos iguais, que servem como exemplos de cristão. Ou seja, onde entra aquele texto que diz que o maior entre vocês seja o que serve. Não é isso que a Bíblia fala? Então o pastor, ele não serve para ser servido, para ser honrado. Ele não serve para ser idolatrado, para ser colocado numa cadeira especial lá na frente. Não. Ele serve para ser o exemplo do servo. É o cara que fica lá limpando o banheiro. O pastor, ele deve ser o exemplo entre os irmãos. Infelizmente no sistema religioso não é isso que nós vemos hoje, né? Então Paulo, o que ele está dizendo? Já aqui no início do livro de Gálatas, ele está dizendo, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi espiritualmente, eu não recebi de homens, não foi um ensinamento que eu tive. Interessante que quando ele era fariseu, ele diz, eu cresci aos pés de Gamaliel, que foi o tutor, né? Aquele que o ensinou, aquele que era a sua cobertura espiritual. Mas agora no cristianismo, do qual foi o homem mais brilhante, na minha opinião, diante de suas cartas, ele não recebeu esse evangelho de homem algum. Não teve ninguém que sentou, não teve Tiago, Pedro, João, que sentou ali e falou, vem cá Paulo, deixa eu te ensinar. Não, ele está dizendo, eu recebi do Senhor. Então se Paulo recebeu, você também receberá, creia nisso. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ou seja, ele está dizendo agora o que ele era antes de conhecer esse evangelho. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, ou seja, da idade dele ele era o mais dedicado, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu pai. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o cristianismo ele recebeu espiritualmente, sem que ninguém o ensinasse, mas no antigo, lá no passado, ele era dedicado no judaísmo e ele era zeloso nas tradições. Então no cristianismo ele não trouxe tradições, afinal o cristianismo era muito novo ali naquela época para ter tradições, mas
que no judaísmo ele trazia consigo a tradição, ensinamento. O que é a tradição? É o ensinamento. Então, na falsa religião que ele trazia todo o ensinamento, que vinha com aquele costume, com aquela doutrina. Mas agora em Cristo, ele tinha recebido direto do céu aquilo que era a fé cristã, né? Porque, meus irmãos, presta atenção, o judaísmo era uma religião morta, o farisaísmo era uma religião morta. Nós temos que entender que já faziam 400 anos, aquela página branca entre o Velho e o Novo Testamento representa 400 anos de silêncio, onde Deus não havia se comunicado ao homem. 400 anos de silêncio deve ser o quê? 5 gerações de pessoas, mais ou menos? Vamos dizer que se vive até 70 anos hoje. São 4 ou 5 gerações onde Deus já não dava direção ao homem. Então aquela religião já estava morta. Deus não se manifestava, Ele não se declarava, Ele não se comunicava ao homem mais. E aquela religião continuava existindo. Por quê? Porque é uma falsa religião. Agora, o cristianismo é uma religião verdadeira, ela é uma religião viva, onde o Deus, né? Eu ia falar os deuses por causa do Espírito Santo, Jesus e Deus, né? Mas eles são um só. Onde o Deus da religião cristã, ele é vivo e se manifesta a você. Então nós somos chamados a ter uma intimidade. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Olha, se você quer ter aprendizado, se você quer conhecer as Escrituras, então vá a mim e eu te ensinarei. É isso que o texto está dizendo. Olha, você quer aprender de Deus? Então vá às Escrituras. Pare de ficar pegando de um, pegando de outro. E eu quero te dizer mais, talvez você pegar, então deixa eu desligar esse vídeo. Meus irmãos, eu estou te mostrando as Escrituras. Se você abrir aqui, você vai ler o que eu estou te mostrando. E a indicação é, se você não sente mais necessidade de acompanhar isso comigo, não acompanhe. Contudo, leia. Porque o papel de um pastor seria dar direção como exemplo. Direção. Então eu estou te dando direção. Não estou trazendo vocês a mim. Me segue. Não. Sigam as Escrituras. Se o que eu falei aqui já é o suficiente para você, então a partir de agora sigam as Escrituras. Vão até elas. Já entende-se a necessidade. Deus precisa colocar em você o que você é. Deus precisa mostrar a você o que você é. E através das Escrituras e da oração, Ele fará isso com você. Olha só, no 15. Quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aí é que está. Você que não acredita em predestinação, o que esse texto aqui está dizendo? Você que não acredita que Deus já tenha um destino. O que é predestinação? Pré é antes, destino é depois. Destino vai acontecer, pré significa aquilo que aconteceu lá atrás, ou que aconteceu, pré significa o que? O início de tudo. Né? Eu tentei achar um termo mais claro aqui. Então, predestinou, ou seja, antes de tudo ele destinou, e o destino é o que vai acontecer. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. No 15. Porém, aprove a Deus, ou seja, glórias a Deus, né? Que seja aprovado Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja que interessante isso. Ele chamou Paulo quando ele estava no ventre da mãe. Porém, Paulo passou pelo farisaísmo, atacou a igreja, matou cristãos. Por isso que eu falo, não é o que nós vemos na pessoa hoje que indica como ela vai morrer, qual é o estado. Às vezes nós vemos hoje um anticristo na pessoa, mas amanhã Deus o levanta porque está predestinado. De outra forma, aqueles que são predestinados a filhos da perdição, como Judas foi, né, filho da perdição, como diz as Escrituras, vai viver como um cristão qualquer, porque Judas andava com Jesus, e vai morrer e ir para o inferno e vai se perder. Ó, separou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Né? Você que fala aí que precisa de cobertura espiritual, já pega aqui. Paulo recebeu o evangelho e não consultou pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para estar com o que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, quando Paulo foi escolhido para anunciar o evangelho aos gentios, o que ele está dizendo aqui? Que ele não foi atrás da igreja que já existia, ele não foi lá pedir permissão para Pedro, para Paulo, ele não foi lá receber a consagração desses homens. O que ele fez? Ele literalmente, ele foi anunciar Cristo, porque ele tinha certeza daquilo que ele tinha recebido. Aí você pergunta para mim, né? Muitos de vocês me conhecem, outros não. Eu sou um desigrejado? De maneira nenhuma. Eu acredito na igreja e sei que há uma igreja católica. O que significa a palavra católico? Não é a católica romana, que os católicos aí se chamam de católicos, mas não percebem a palavra romano.
né? Nós não somos católicos romanos, mas nós somos católicos pertencentes a uma igreja só, onde Cristo é o cabeça e todos nós de igual modo somos membros necessitando uns dos outros. Então eu acredito nessa igreja, eu não acredito na igreja de hoje, né? Que é essa igreja que arrecada dízimos para sobreviver, que fica mendigando para sobreviver, né? Acaso Deus precisa de dinheiro para o seu evangelho fluir? Né? É uma grande mentira. Você coloca Deus dentro de uma caixinha e o impossibilita. Afinal de contas, o Deus dessas igrejas realmente precisa de dinheiro para ele existir, porque ele é um Deus fraco, né? Olha só, 18. Depois, passado 3 anos, subi para Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Olha só, depois de anos, ele foi ali para estar junto dos irmãos que testificavam na mesma fé. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele está dizendo ali o que aconteceu naquela circunstância. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus te testifico que não minto. Ou seja, olha só que interessante essa colocação dele. Se ele teme a Deus como teme, afinal de contas ele morreu e foi preso muitas vezes por amar a Deus, então o que é isso senão um temor do Senhor, sabendo a grandeza de Deus, ele diz que diante de Deus, ou seja, com toda a verdade, ele não mente que essas coisas realmente aconteceram. Então para você que não acredita que Paulo seja um homem realmente de Deus, como muitos acreditam, né? Paulo era meio desviado. Presta atenção aonde ele está se colocando. Primeiro, ele ressalta a valiosidade de Jesus, o poder de Deus e como é grave aqueles que persuadem o evangelho. Ele está dizendo que esses homens são amaldiçoados, né? Depois agora ele diz, diante de Deus, eu testifico que eu não minto. Quanto ao quê? Quanto à maneira que Deus usou, sem que seja necessário que alguém de cima o imponha as mãos, né? Eu, graças a Deus, nunca ninguém pôs a mão na minha cabeça e disse, vai e prega o evangelho às nações, que eu te consagre. Eu nunca recebi consagração nenhuma, embora no conhecimento eu exceda muita gente que hoje é consagrada a pastor, líder, mestre, apóstolo e tudo mais. Só que você acha que essa limitação que os homens me impuseram vai impedir o evangelho de ser pregado pela minha boca? De maneira nenhuma. É nesse texto que eu me estabeleço, dizendo que eu sei de quem eu recebi o dom que eu tenho, e por isso eu devo anunciá-lo. E de igual forma você deve saber de quem você recebeu esse dom. Não espere alguém colocar as mãos sobre a tua cabeça e dizer, eis aqui um pastor, agora vai e pregue as nações. Meu irmão, você recebeu de Cristo, anuncie o que você recebeu. De graça recebeste, de graça dai. Entenda isso. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico que não minto. Depois fui às regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista da igreja de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer, aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir. E glorificam a Deus a meu respeito. Então, vejamos aí, bom, aqui encerra o Gálatas capítulo 1, depois nós vamos para Gálatas capítulo 2. Vejamos então a maturidade da igreja ali, né, de não tê-lo visto, mas já o aceitá-lo como irmão por aquilo que ele estava testificando. E o que ouvia-se falar de Paulo? Aquilo que ele dizia? Não, as suas prisões. Então a primeira igreja, né, a igreja primitiva, ela era tão madura, né, nos seus conceitos, que eles acreditaram realmente na conversão de Paulo por causa das perseguições que agora Paulo enfrentara, por causa da sua fé. Né? Então, no início, logo na conversão, no início de Paulo, os discípulos ficaram com medo, porque ele era um perseguidor da igreja, e agora, de repente, ele se converteu. Então, lá atrás, eles descredibilizaram Paulo, dizendo, olha, será mesmo? Ele era perseguidor, será que ele não vai me matar? Será que ele não está fazendo isso para... Né? Mas agora, aqui em Gálatas, percebe-se que já haviam passado anos, lembra que ele fala que fiquei tantos anos em tal lugar, e depois fui ter com Pedro, né? E Tiago? Agora, passaram-se anos. E por que a igreja, mesmo sem tê-lo visto, o aceitava? Porque Paulo já estava padecendo as perseguições por causa daquilo que crê. E isso deixa uma grande mensagem para a gente, meus irmãos. Quando você se levantar como uma ovelha sem líder, né? Não é que nós não temos líder, é porque nós entendemos que Cristo é o nosso líder e nós todos somos iguais. Então quando você se levanta dessa forma, naturalmente você vai ser perseguido. Lembra que Paulo disse aqui que se o evangelho agrada a homens, não era da parte de Deus. E ele disse, porventura procuro eu agradar a homens? Então se o evangelho que você prega não agrada a homens, naturalmente gera-te perseguição. E essa perseguição é o que testifica na vida dos seus irmãos que aquilo que você está pregando é verdade. Então não queira ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa, não, eu manuseio bem as escrituras, eu vou fazer uma teologia para saber falar como aquele irmão. Não é isso. Viva o evangelho.
padeço as perseguições por causa dele, entristeça-se muitos dias por causa das dores que você vai enfrentar. E é isso que vai ser o maior testemunho de Deus na vida de vocês. Tá bom? Então, quer conhecer a Cristo? Vai ali, ele está lá realmente de mão estendida para se revelar a você. Entenda bem, só sentirá desejo de conhecer a Cristo dessa forma quem realmente é escolhido. E eu faço a pergunta, você é escolhido? Você foi predestinado desde o ventre da tua mãe? Você sente desejo pelas Escrituras? Sente desejo pelo conhecimento? Eu te digo, se você conseguiu chegar até aqui em 30 minutos de vídeo, é porque há desejo de Deus no seu coração. Então receba isso na sua vida. Você ama o Senhor, então procure-o, porque a mão de Deus não está encolhida, certo? Deus não está se escondendo de você, Ele estende a mão e diz, vem, e Ele se revelará a você, trazendo paz ao seu coração, conforto ao seu coração, trazendo esperança no seu coração. E entenda, não dê ouvido aos que persuadem o Evangelho, fazendo dele mentiroso, fazendo o Evangelho mentiroso. Dê ouvido ao Evangelho da graça. Entenda bem, as Escrituras começou dessa forma, Evangelho da graça. Nós somos chamados no Evangelho da graça. Então dê ouvidos ao Evangelho da graça. Deus abençoe vocês, fique com Deus.